Olá, eu sou Joelma, do canal Dani Fofurinhas, onde eu ensino pintura no tecido. Se você quer aprender a pintar e ter uma renda extra, se inscreva no meu canal. Vou ensinar vocês a pintar melancia, uva, pera, romã. Agora eu vou passar o clareador em toda a volta do desenho, com um pincel grande de cerdas. Tomem cuidado para não sujar o desenho. Essa é uma barrinha de pano de prato. Passando clareador agora embaixo no desenho. Clareador é uma tinta que a gente usa para fazer o fundo das pinturas. Uma distância de mais ou menos 3 dedos, de 2 a 3 dedos da pintura é a distância que você vai passar o clareador do risco da pintura, de 2 a 3 dedos. Agora com a cor marfim, eu vou fazer todo o fundo da pintura, toda a volta dela. É só ir colocando a tinta e espalhando metade do pincel sujo. Pode ser um pincel de cerda, pode ser um pincel sintético, ou até um de pelo mesmo. Em todos os cantinhos. Nessa parte não tem muito segredo, não. Ali faltou um pouquinho de clareador, então eu estou passando no cantinho, entre a folha e a melancia. E agora, continuando com o marfim. Passa toda a volta do desenho. E não deixa uma linha marcada, você tem que sumir com esta linha. Com o lado sujo do pincel para dentro e o lado limpo para fora. O lado sujo para dentro, que eu digo, é virado para o risco da pintura. Agora com a cor magenta e a cor coral, vamos fazer o fundo, toda a volta da pintura. Começando com o magenta. Dê batidinhas de pincel perto do risco da pintura. Pode ser o pincel de cerdas, como pode ser o sintético também. Vai dando batidinhas e espalhando a tinta. Agora com a cor coral, faça a mesma coisa. Dando batidinhas de tinta em volta do desenho. De um lado você faça com o coral e do outro lado você faça com o magenta. Lembrando que é só uma sugestão de cores. Você coloca a cor que você quiser colocar na pintura. E vá sempre espalhando a tinta, não deixe uma linha. Na parte de baixo, com a cor coral, você vai fazer um pouquinho mais escuro. Um pouquinho mais escuro que na parte de cima. Na parte de cima mais claro e aqui embaixo um pouco mais escuro. E espalhando a tinta. Até ali mais ou menos. Agora com a cor magenta, faça a mesma coisa e vai espalhando as cores. Agora com a cor sépia, vamos fazer os galhos e as gavinhas da uva. Com o pincel 000 filê.
aquele mais fininho, da mais curtinho. Para você fazer um risquinho certinho, você pode colocar um pouquinho de água ou de clareador dentro da tinta, da tampinha da tinta, aí você mistura e pega o pincel, molha só a pontinha dele e vai passando, aí a tinta fica mais líquida. Pro galho da uva, a gente preenche ele todo de sépia, é só mesmo preenchimento, e vai fazendo os risquinhos com sépia. E as gavinhas da uva. E seguindo o desenho. Desculpem, ali caiu o tripé. Agora com branco a gente dá um pouquinho de luz ao galinho. É pouquinho a tinta, para dar uma certa luz. E faça vários risquinhos, vários arabescos em volta de todo o desenho, porque isso dá movimento à pintura. Este risco já está no Face, já está na minha página no Facebook. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e deixe um comentário. Tudo isso ajuda a gente no canal. Vai ajudar o vídeo a ser mais visto, a ser mais mostrado no YouTube. Agora vamos fazer as folhas de uva com as cores verde pinheiro, verde oliva, verde pistache, sépia e branco. E com o pincel número 6. Primeiro com o sépia e o verde pinheiro. Faça a parte de baixo da folha, a parte que encosta na melancia. E na outra parte de cima você mistura o verde oliva com o verde pistache. E agora aqui matizando as cores, o verde pinheiro e o sépia. Agora verde pistache e verde oliva, as duas cores juntas no pincel. E preencha o outro lado da folha, o lado de cima. Desculpem minha tosse. Matize as duas cores, não deixe uma linha formada no centro. Agora com o branco e o pincel número 6, 421 da Condor de pelo. Faça uma linha no centro. Suje o pincel todo de tinta de um lado e do outro, apoie no centro e puxe para as laterais da folha. Até na ponta, faça assim. Agora com o branco, com pincel limpo, mesmo pincel, faça risquinhos no outro lado da folha. A folha de uva ela é irregular, então você faça risquinhos irregulares. Na parte de cima, com o verde oliva, escureça um pouquinho. Agora faça outra folha igual a esta. Agora estou mostrando para vocês. Desculpe, mas meu tripé deu problema.
quebrou. Agora, com o branco, nós vamos preencher essa parte ali onde eu estou mostrando de branco, que é a casca da melancia. Embaixo não precisa, porque tem as frutas na frente. Agora, com a cor vermelho escarlate, vamos preenchendo ele pertinho do branco. E uma pequena matizada nas cores, mas não muito. Ali é um pedaço daquela parte branca da melancia e não da casca, como eu tinha dito antes. Matiza um pouquinho as cores. Agora, com o verde pinheiro, nós vamos fazer a pontinha da casca que está mostrando ali. É só uma beiradinha de nada deste lado. Aí vamos preencher toda a melancia de vermelho escarlate. E do outro lado a mesma coisa com o branco. Que é aquela parte branca da polpa da melancia. Com a cor vinho, vamos fazer uma sombra na melancia. Mas bem pouquinho, não é muita coisa não. Não exagere na sombra, senão a melancia fica parecendo que está podre. Então, não exagere. É pouca tinta. Agora, com um pouquinho de branco, a gente vai na parte de cima da melancia. É quase nada de tinta de branco. E vamos dando batidinhas na parte de cima da melancia. E continuando com as batidinhas, um pouquinho de branco na parte de cima. Agora com o verde pinheiro e o verde oliva. Verde pinheiro na parte de cima, no meio o verde oliva. Mas vamos matizando as cores. Preenchendo todos os cantinhos e com uma pincelada de branco. Para dar um brilho, um volume na casca. Com o pincel filete, a gente vai fazer aquele triângulozinho que tem em cima na melancia. Aquela divisão onde foi cortada a faca. Com a tinta preta, com a cor preta, vamos fazer as sementes. Lembrando que as sementes são em forma assim de meio círculo na melancia. Aí faça quantas sementes você quiser fazer. Agora, com o branco, dê claridade na semente somente de um lado. Não vai fazer dos dois lados, hein? É um lado só. Um risquinho à toa de um lado das sementes. Em todas elas.
Agora eu estou tampando meus vidros de tinta, porque não deixa a tinta aberta, gente. Ela seca. Com a cor amarelo ouro, siena, primeiro amarelo ouro, vamos pintar a pera, que está deste lado aqui. Praticamente não, preenchemos ela toda. Com um pouquinho de batidinhas de branco no centro, para dar o volume. E vai sumindo com este branco. Maria, Paulo Miguel. Cadê? Com a cor siena natural agora. Vamos fazendo a volta da pera, onde tem a sombra. Onde a uva faz a sombra em cima dela. Aonde a folha faz uma sombra também. Todas as folhas desse desenho são feitas iguais, tá? Não tem diferença nelas. Agora com a cor caramelo. Vamos matizando as cores com o amarelo. Um pouquinho do verde folha. Vai no meio da pera e dê algumas batidinhas no meio, na parte mais fina, para dar aquela impressão daquela barriguinha da pera. E um pouquinho mais de branco no centro, para dar mais volume. Um pouquinho de sépia lá em cima para formar a base do cabinho. E faço o cabinho da pera. E um pouquinho de branco para dar luz ao cabinho, ao galho. Na parte de baixo também. E contorne toda a pera com a tinta sépia. Agora vamos fazer a romã. Primeiro a gente faz a parte de trás do desenho. Como vocês podem ver no desenho, eu não pintei a folha, porque a folha está por cima da romã. E agora preenchendo toda a romã de amarelo ouro. E vermelho escarlate na parte de baixo. E vai matizando bem as cores. O vermelho escarlate e o amarelo ouro. Continuando ainda com o vermelho escarlate. E agora amarelo ouro de novo, passando por cima. E um pouquinho de verde folha. E matize as cores, sempre matizando as cores. Matizar significa misturar as cores. Um pouquinho de branco no centro com algumas batidinhas de pincel. Dando batidinhas de pincel. Com a cor sépia, vamos preencher a parte de cima. Parte da sépala da romã. Eu acho que se chama sépala, aquilo ali eu não sei. Preencha toda a parte de dentro do desenho. E na parte de fora, nessa que eu estou passando o desenho, preencha com vermelho escarlate. E matize as cores. Um pouquinho de vermelho escarlate embaixo. Agora um pouquinho de branco na parte de cima. Embaixo ali um pouquinho de nada de sépia. E agora na parte de cima ali da sépala, branco. Com o pincel número 4,
sujo apenas a metade de tinta branca. E agora um pouquinho na parte de baixo também, com a tinta branca. Agora vamos fazer esta folha aqui. E pintar a outra parte da casca da romã, que é a mesma coisa da romã que fizemos. Agora batidinhas de branco no centro para dar volume. Um pouquinho de amarelo ouro por cima do branco. E um pouquinho de sépia na parte de baixo misturando. Sépia não, vermelho escarlate, gente, desculpa. Na parte de dentro, a parte de cima, vamos preencher de vinho e sépia. Juntos no pincel. E vamos dando puxadinhas um pouquinho para o lado que está sem tinta. Que vamos preencher com caramelo e sépia. E matizando as cores. Desculpe, meu tripé caiu de novo. Com um pouquinho de tinta branca no pincel filete, vamos fazendo meias vírgulas. Fazendo vírgulas na parte onde preenchemos com caramelo e sépia. Para dar a impressão das sementes da romã. E risquinhos de branco do outro lado. Ali onde eu estou fazendo no desenho. Para dar uma profundidade. Uma divisão. E agora faço a mesma coisa com batidinhas de branco. Com o pincel número 4. Se você tiver um pincel número 2, é melhor ainda. E uma matizada nas cores agora. E agora batidinhas de sépia na casca da romã. Batidinhas de sépia, algumas batidinhas de branco. E agora mais batidinhas de verde, branco, verde folha que eu disse, branco. E o sépia. Agora preenchemos a pera toda de amarelo, amarelo ouro. E fizemos a sombra com siena natural. Na parte de baixo também a gente faz com siena natural. Não tá dando para ver no vídeo, mas é só o preenchimento das laterais com siena. Fazendo a sombra com siena. E na parte de cima também. Toda a volta da pera a gente faz com siena. A marcaçãozinha do meio, da barriga da pera. Feito com siena e matizado. Ali embaixo, ali com o caramelo. E o caramelo toda a volta na parte de baixo. Fazendo a sombra por cima do siena. Nessa outra parte onde está a uva, o desenho da uva também passa o caramelo. Passa-se o caramelo. E agora com o verde folha. Nessa parte do centro, você entra um pouquinho com o pincel dando batidinhas. E sobe para onde tem o cabinho da pera, o galho da pera. E no centro dê algumas batidinhas de branco. Sobe lá em cima, mas pouca tinta. E batidinhas de branco.
E continuando as batidinhas, com o pincel de cerdas agora. Com a tinta sépia. Nós vamos fazendo os contornos. Ali onde eu estou mostrando no desenho, fazendo no desenho. Aquele era o pincel número 6. Agora o pincel filete, a gente faz um risquinho lá em cima para fazer o galinho da pera. E estou juntando ele com a folha, porque aquela folha é a folha da pera. E risquinhos de branco para dar um certo volume, uma certa luz. Agora vamos fazer a uva. Com vinho no centro. E agora com o roxo, o violeta. É o violeta mesmo, gente, não é o violeta cobalto, tá? É o violeta, preencha toda a volta da uva. E agora com o branco, apoie o pincel e rode ele nos dedos. E matize um pouco as cores. Lembrando vocês que deixem seu comentário, se você gostou. Compartilhe. E dê o like, né? Porque a gente precisa muito do like. Canais do YouTube precisam muito do like. Do seu gostei. Apoie o pincel e rode eles nos dedos. Apoie o pincel e roda ele nos dedos para formar a uva. Só a metade, não é um círculo inteiro. Se você quiser, também pode usar menos tinta. Ou você pode usar uma cor que combine, tipo um lilás clarinho, para fazer as uvas também. Se for uvas verdes, você tem que usar o verde mais claro, para poder fazer essa parte do branco. Não pode ser um verde escuro, né? Sempre apoia e gira nos dedos. Apoia e gira nos dedos. Apoia e gira nos dedos. Faça assim até o fim. E a última uva, que vai ficar mais por cima, sempre tem uma que fica inteira, você vai rodar o pincel todo de um lado e do outro. Agora com batidinhas de branco no centro, metade do pincel sujo, dê umas batidinhas no centro. Aqui no desenho está mostrando assim muito branco a uva, mas quando ela secar, metade desse branco ele vai sumir, ele não vai ficar assim branco desse jeito. Que muita gente fala assim que eu uso branco demais na pintura. Eu não uso branco demais, é porque a tinta vai sugar esse branco. Aí vai ficar na cor da uva certinho. E se você gostou, deixe seu like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo. Até mais, fui!